Salve galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal Forever 78. Eu irei falar do doce veneno do futebol, de como esse pão e circo é viciante e dominante. Só vou trocar a câmera do carro aqui e partiu estrada. Vamos nessa? Salve galera, nesse vídeo eu irei falar do doce veneno do futebol, um vício letal e silencioso. E o que eu vou falar aqui não é loucura, é apenas algo que ninguém quer admitir. O futebol virou a droga mais aceita, mais celebrada e consumida no Brasil e no mundo. E o pior, é uma droga que ninguém chama pelo nome certo. Nos venderam a ideia de que é só um esporte, só diversão, só entretenimento, mas isso é mentira. Futebol é alienação e um mecanismo de controle, um sistema emocionalmente perfeito projetado para prender a mente das massas e prender com prazer. Pouca gente percebe isso. O futebol quase destruiu a minha vida e eu vou explicar detalhe por detalhe de como isso não se trata só de um esporte. Qualquer indivíduo começa inocente, torcendo para um time que a família escolheu para ele, pelo menos no meu caso foi assim. Como meu avô e meu pai eram palmeirenses, eu lá com 2 anos de idade já vestia a camisa do Palmeiras, com 5 anos meu pai já me levava para o estádio. Nessa vida tudo é alienação e doutrinação. E eu fui crescendo acompanhando futebol. Pode parecer algo inocente, mas não é. Existe um plano por trás de tudo isso. Conforme eu havia dito, o futebol é um vício, uma espécie de droga mais celebrada no Brasil e no mundo, que gera um consumo compulsivamente. O indivíduo que acompanha futebol, ele não só assiste jogos do time dele lá, do Brasileirão, é da Libertadores também, ele torce pro time rival perder, ele acompanha campeonato inglês, italiano, Liga dos Campeões, campeonato francês, alemão e por aí vai. Ah, mas o que tem de mal nisso? Calma que eu vou chegar lá. O futebol é uma novela infinita, uma história que nunca termina. É um looping emocional projetado para te manter preso. Se seu time está bem, você torce para ele ser campeão. Se ele está ali no meio da tabela, ele não anda muito bem, você torce para ele conseguir alguma vaga, seja lá na Libertadores, na Sul-Americana. E se ele está mal, mesmo assim você continua torcendo que é para ele não cair, para ele não ser rebaixado. É tudo projetado para manter a sua mente presa. E enquanto isso, 90 minutos, que é uma partida de futebol, vira 180, vira a semana inteira, porque é futebol na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo. E logo vira a vida inteira nesse pão e circo. É só vocês verem a mente do povão, das massas. É só futebol. No trabalho, no bar, no grupo, em família, é sempre a mesma conversa. É sempre a mesma obsessão, a mesma prisão mental. E no meio dessas pessoas, se você disser que não torce para time nenhum, que você não acompanha futebol, você é visto como um alienígena, um cara esquisito, um antiquado. E aqui vai uma verdade que ninguém admite. Quando você senta para assistir futebol, você desliga o cérebro, porque esse esporte não causa um impacto em você de um pensamento crítico, uma reflexão, não existe aprendizado nenhum. Futebol não agrega em nada. É um esporte que exibe apenas emoção barata, fanatismo, ódio ao adversário, desonestidade, porque sim, é um esporte baseado em simulações de falta, de lesão, em fazer o juiz de idiota, em enganar o outro time, querer ganhar a todo custo, sem contar as fraudes, as manipulações, as armações. Todo time hoje é patrocinado por casas de apostas. O futebol é algo bizarro, só quem já foi em estádio sabe do que eu tô falando. Times conseguem juntar milhares de pessoas para fazer xingamento, gritaria, fanatismo, racismo e ódio. O ódio sempre gera brigas, confusões. As pessoas perdem totalmente a racionalidade quando vão a esses estádios. É algo assim assustador mesmo. Quem já leu o livro Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley sabe que a maior forma de controle das massas é através do prazer. E o futebol, não só no Brasil como no mundo todo, deixou as massas viciadas nisso, no prazer barato de uma partida. E torcer por algo pelo qual você nunca ganha nada.
Ah, mas como o futebol pode estragar a vida das pessoas? Então vamos lá que eu vou chegar agora no X da questão. Essas pessoas que vocês vê no dia a dia, que ficam sempre falando de futebol, elas gastam fácil 90 minutos vendo uma partida de futebol, mas elas não conseguem usar esse tempo para ler um livro. Passar 90 minutos lendo um livro, aprendendo algo novo, um outro idioma, ou estudando investimentos, evoluindo como pessoa, fazendo algo que agregue valor, simplesmente o cérebro dessas pessoas rejeita. Elas não conseguem porque estão viciadas. Todo vício faz exatamente isso, substitui o que te faria crescer por algo que só te mantém preso. Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei numa fábrica e lá tinha um sujeito, já um senhor. Ele tinha lá uns 57, 58 anos e ele só falava de futebol. E adivinhem só qual cargo ele exercia com essa idade: auxiliar de produção. Eu lá com 18 anos, ganhando a mesma coisa que um cara de 57, 58 anos. E ele enchia o peito de orgulho para dizer que viu Zico, que fulano jogava mais que Ciclano, que o Careca, não sei mais quem, jogava mais que o Ronaldo, que o Romário. Esses papos idiotas, sabe? Essas discussões patéticas de futebol que nunca agregam em nada. E eu era um idiota que ficava sempre fissurado em futebol. Eu comecei a observar esse cara e os outros ali, foi que eu comecei a mudar, eu comecei a enxergar o plano podre por trás disso daí, não é? O tempo que eu gastava no meu dia a dia vendo futebol, conversando sobre isso. Eu vi meu irmão perder emprego porque ele faltava para assistir jogos de Liga dos Campeões, porque na cabeça dele era algo que ele não poderia perder. Quando tinha jogo da seleção brasileira, para mim era algo totalmente importante, né? Para minha família, porque a gente era viciado nisso. E vocês podem ver que o tal orgulho brasileiro está agregado a futebol. Foi o que a mídia vendeu pra gente, né? Que aqui é o país do futebol, que é algo de se ter orgulho da seleção brasileira, dela ter 5 estrelas, ser pentacampeão e essas porcarias todas. A verdadeira cultura brasileira, a nossa literatura, a nossa música também de qualidade, a maioria das pessoas não conhecem. Nossos grandes inventores, realmente as verdadeiras inspirações que poderiam nos trazer crescimento de espírito, foi trocada, foi substituída por esse maldito show business chamado futebol. Passamos a cuspir em grandes gênios para aplaudir e chamar de ídolos jogadores burros e medíocres, não é? Cujo objetivo deles é distrair a nossa atenção. Vocês já repararam que toda vez que tem Copa do Mundo, leis absurdas são criadas enquanto as massas estão distraídas? O futebol virou a prisão da ignorância, uma cela emocional onde homens adultos perdem tempo, energia, dinheiro e sanidade discutindo sobre um bando de marmanjos correndo atrás de uma bola. Marmanjos milionários que nem sequer sabem que você existe. E a idolatria que a gente vê por jogadores, por times, é algo assim absurdo. Tem pessoas que dizem que quando morrerem querem ser enterradas com a bandeira do time. Nossa, é cada coisa assim absurda, assim, tenebrosa. E hoje, o futebol traz coisas muito mais piores, não é? Com essas bets, essas casas de apostas. Agora o brasileiro não apenas torce, ele aposta. Nenhuma dessas bets foram feitas para algum idiota ficar rico. Foi feita para ganhar dinheiro dos otários, não é? O torcedor aposta no time, aposta de novo, perde, às vezes ganha um pouquinho ali, mas perde mais. As bets estão faturando bilhões. É um negócio assim milionário. Aproveitaram que boa parte do mundo está viciada com esse entretenimento barato e as elites estão ficando cada vez mais ricas, pegando o dinheiro suado dos gados, não é? Que acreditam e são fanáticos por clubes. E o que as massas ganham? Tempo perdido, dinheiro perdido, mente destruída. O futebol é o doce veneno, é a droga que a sociedade incentiva, que a mídia alimenta, que o governo adora. Porque nada é mais conveniente do que um povo emocionalmente distraído, brigando por time, enquanto sua própria vida desmorona. Eu já trabalhei em fábricas, ganhando um salário medíocre, e quase ninguém ali reclamava.
Era todo final de semana o papo de futebol, no meio da semana também. Eu já cheguei a ver 2 pais de família, caras lá com 30, 40 anos, saindo no soco por causa de futebol. Aquele jogo violento que teve em 95 dos juniores de Palmeiras e São Paulo, meu irmão estava lá. Minha mãe quase morreu do coração na época, achando que algo tinha acontecido com meu irmão. Aqui na Grande São Paulo eu já vi vários vandalismos, carros quebrados, riscados, por causa de briga, por causa de torcedores loucos. Esse pão e circo, cara, ele alimenta os instintos mais podres do ser humano. E aqueles que só acompanham em casa, no sofá, adquiriram sim uma certa fadiga. Eu sei porque eu já fui viciado nisso. Era mais fácil gastar 90, 180 minutos vendo futebol do que estudando, aprendendo uma outra profissão, aprendendo áreas de investimento. A maioria das pessoas querem mudança, mas não querem mudar os péssimos hábitos, lutar, estudar, se desenvolver. E o futebol tá aí para manter as mentes ocupadas, distraídas, conversando, não é? Sobre esse tal esporte. Nas redes sociais, então, é um nojo, determinadas brigas, sabe? Uma idolatria tremenda por Messi, Neymar, esses jogadores aí, que, nossa, é de embrulhar o estômago, de estupidez. E a mídia faz uma lavagem cerebral tremenda. Às vezes você não quer saber de futebol, você tá vendo um jornal, mas mesmo assim tem que ter um trechinho lá para te mostrar os gols, para te mostrar o que aconteceu, que o Barcelona perdeu, que ganhou, que o Real Madrid, tal jogador que foi contratado. Nossa senhora, mesmo você não querendo, você é obrigado. Eles te vomitam futebol 24 horas por dia, goela abaixo. Eu não tenho nada contra o esporte, mas ele é uma projeção do sistema, sim. E jogadores de futebol são atores. Tem muito jogo que é armado, Copas do Mundo, aquela que a Argentina ganhou lá quando o país sofria na ditadura, a França em 98, essa última também da Argentina. Será que ninguém se questiona, não é? Teve pênalti todo jogo para a Argentina, da fase de grupo até a final, começando com 1-0 com pênalti, e diversos escândalos que acontecem aí de arbitragem, de manipulações de resultado. E não adianta, por mais que você mostre a verdade, eu tenho até um vídeo aqui mostrando essas armações, as pessoas negam a realidade, né? Elas querem continuar nisso e vão continuar acompanhando, sabe? Consumindo. E hoje como se não bastasse a perda de tempo, estão perdendo dinheiro. É algo bizarro mesmo. Esse pão e circo é um doce veneno silencioso e perigoso, não é? Se você entender o vídeo, a mensagem que eu passei aqui, beleza. Agora, se você vai me odiar, não importa, cara. Continue aí, sabe, preso nessa Matrix aí, e cada um segue seu próprio caminho. Beleza, galera? Forte abraço a todos e até um próximo vídeo.